Nesse vídeo vamos falar sobre o absurdo na diretoria do Atlético em relação a contratações no meio da temporada. Vamos falar também sobre uma atualização em relação a um meia que pode sair do Galo e ainda tudo sobre o jogo, né, que teve hoje do Atlético contra a sua equipe sub-20. Já vai deixando o like, compartilha se puder, tamo junto. Sem mais delongas, bora pro vídeo, bora começar falando aqui sobre o jogo, né, de hoje, o Galo contra o Galinho, o Atlético profissional contra o Atlético sub-20, dois tempos aí de 45 minutos, o Atlético venceu por 3-1, né, o time profissional venceu a base por 3-1, gols aí de Igor Gomes, de Bernard, né, Bernard já no segundo tempo ali, e depois o Atlético ainda conseguiu fazer o terceiro gol. Eu confesso pra vocês que eu não lembro, fugiu aqui na minha mente jogador que fez o terceiro gol, mas foi 3-1, tá? E o Galinho ainda fez um gol, né? Ainda no primeiro tempo, empatou com o lateral Wanderson, que havia vindo do Flamengo, tá bom? Então, é bom para poder o moleque também ganhar confiança e, de repente, ele já jogou profissionalmente lá no Flamengo, de repente jogar profissionalmente aqui no Atlético também nos ajudar bastante, já que lateral direito é uma posição que a gente precisa demais, que a gente tem o Natanael, que funciona melhor como um terceiro zagueiro, tá jogando bem, mas de terceiro zagueiro, e temos o Preciado, que sobe e não volta para marcar, né, assim, ele é melhor no ataque do que na defesa, então acaba a gente não tem esse equilíbrio na lateral direita do Atlético. A gente precisa de um jogador completo igual o Renan Lodge, que de vez em quando é uma avenida, mas consegue fazer ali o arroz com feijão na marcação e apoia muito bem, tá? O Natanael faz o arroz com feijão na marcação, mas não consegue apoiar tão bem igual o Renan Lodge, igual o lateral esquerdo do Atlético, por exemplo, né? Dito isso, né, a ficha do jogo aí, não tem muito o que falar do jogo, né? Foi um jogo mais burocrático. O Igor Gomes deu para perceber uma movimentação um pouco diferente. Ele jogou mais como um camisa 10 mesmo, de fato. Ali ele apareceu pelo meio, apareceu pela meia esquerda, pela meia direita, mas sempre um pouco mais centralizado, né? E o Pacini, chamar a atenção para a ultrapassagem do Pacini. Ele quase fez um golaço ali, né? Aquela coisa que o Arana fazia muito bem, o próprio Lodge faz bem também, que é sair da lateral e vir por dentro do campo, né, pelo meio do campo, atacando a área do adversário. Quase que ele fez um golaço, deu um corte no zagueiro ali, e só que a finalização foi de pé direito, né, ele é canhoto, isso não é desculpa, o jogador tem que saber chutar ali com as duas pernas, pelo menos um pouquinho ali, da direita ele tinha que ter, mas a gente sabe que muitos jogadores aí tem realmente só a esquerda ou só a direita. Caiu pra direita quando o cara é canhoto, esquece. O Arana também era desse jeito. E caiu na direita quando o cara... Na esquerda quando o cara é destro, também esquece, né? Mas é isso. Sobre o jogo era isso. Vamos falar agora aqui, vamos mudar de pauta rapidinho para o vídeo não ficar muito longo. Que é sobre uma atualização que teve em relação ao Igor Gomes, tá? O Igor Gomes ele tem proposta de mais 2 clubes, tá? Na mesa do Atlético já. Não consegui acesso ao nome dos clubes, mas ele tem proposta para sair. A primeira proposta foi do Bragantino, a gente já noticiou aqui para vocês. E o Bragantino não se acertou com o staff do atleta em relação aí aos salários, aos vencimentos do Igor Gomes. E ganha cerca de 500, 600 mil aqui no Atlético, e lá no Bragantino iria ganhar mais ou menos 300, 350. Pelo menos foi isso que eu ouvi de uma pessoa bem forte. O que acontece? O Atlético, ele se acertou, falou Bragantino, beleza, eu aceito os moldes da transferência, tudo certinho, tranquilo, pode levar o Igor Gomes, né? Para nós aqui vai ser um alívio na folha e tudo mais, mas só que o Igor Gomes olhou e falou, não aceito ganhar menos, e o Bragantino não aceitou pagar o que ele ganha aqui no Atlético, ou dar uma valorização salarial. Se não aceitou pagar os 500, obviamente não iria dar uma valorização salarial para o Igor Gomes, né? Então a atualização é essa. Teve essa primeira proposta do Bragantino, né, há um mês atrás mais ou menos, e agora tem mais 2 propostas. Ainda não conseguimos descobrir o nome dos times, mas um dos times é do exterior. E exterior que eu falo não necessariamente Europa.
Pode ser América Central, América do Norte ou até América do Sul mesmo, né? Argentina, enfim. Não sabemos, não tivemos acesso aos clubes, tá? Deixe nos comentários a sua opinião sobre Igor Gomes. E bora pro terceiro e último assunto. Vamos falar aqui de um absurdo da diretoria do Atlético em relação a contratações no meio da temporada. O Paulo Brax, inclusive hoje no jogo, né? Para quem estava assistindo lá na TV Galo, que foi transmitido, o jogo lá na Arena MRV, do Atlético Profissional contra o Galinho, Atlético Sub-20. O time do Atlético, não necessariamente assim 100% sub-20, né? Tinha o Mosquito ali e tudo mais. É meio que uma mescla ali, os jogadores que estão ali com potencial de poder subir pro profissional, né? E o que acontece? O Paulo Brax deu entrevista para a própria TV Galo e disse, né, em relação a contratações, o que a gente já sabe que vai ser mais oportunidade de mercado, né, que o Atlético não vai gastar muito para poder se reforçar no meio da temporada, que vai priorizar o time, a manutenção do time, que vai priorizar a manutenção do treinador, né, a manutenção de todo um projeto. E aí eu pergunto, cara, é impressionante a incompetência dos dirigentes do Atlético. Por quê? Você não se reforça somente contratando, né? Obviamente, e é até estranho falar isso, você se reforça também com saídas, né? Então arrumar um clube pro Igor Gomes, para ele não ter que entrar no campo aqui para jogar pelo Atlético e dar uma chance ali pro Pacini, pro Mosquito, por exemplo, já é um reforço. Porque eu duvido que o Mosquito joga menos futebol do que o Igor Gomes. Me recuso a acreditar nisso, né? E você, de repente, mandando embora mais um ou dois ali, né, arrumando clubes para esses jogadores jogar e subindo alguns jogadores da sua própria categoria de base, você pode inclusive melhorar o time. Óbvio que não vamos colocar a pressão 100% dos garotos, mas o Igor Gomes, por exemplo, é um reserva. Então você não pode deixar o Mosquito na reserva do Atlético só porque ele tem 17, 18 anos? Óbvio que pode, gente. O cara já mostrou, né? O menino já mostrou que tem qualidade. Obviamente ainda não jogou no profissional, mas como que ele vai jogar se ele não subir? Se ele não tiver ali no dia a dia com os caras, entendeu? Não tiver a experiência de um treinamento no profissional, como que vai ser feita essa transição com o pessoal da base, né? Então o Atlético segue utilizando muito mal a sua base. Obviamente não vai ser o Mosquito que vai salvar a pátria, não vai ser o Gabriel Veneno que vai salvar a pátria. E eu não estou falando que eles são salvadores da pátria no Atlético, mas o que acontece? Eu duvido que eles joguem pior que o Igor Gomes, né? Eu duvido que eles joguem pior do que o Scarpa nessa má vontade que ele está hoje de jogar, de vestir a camisa do Atlético. Então, o reforço nem sempre é contratação. Às vezes uma saída pode abrir um espaço, pode abrir uma brecha para um jogador despontar, né, um jogador da base ali, acabar virando um reforço, né? E o absurdo é justamente isso, o Atlético não fazer movimentações. Pelo que eu estou percebendo, o Atlético está estagnado no mercado, né? O Atlético não está correndo atrás de se reforçar. Já ficou bem mais, já esfriou bem a negociação com o Fred, né, que seria uma contratação muito, assim, além de dar muita mídia, né, vender camisa e tudo mais, ser uma contratação de peso no Atlético. O Fred não tem essa questão de vender camisa igual, né, o que teve e tudo mais, né, o tamanho é um pouco diferente, né, bem diferente dos dois jogadores, mas seria a contratação da temporada do Atlético, tá? O Fred, em plenas condições, e eu tenho ouvido falar que ele tem muita condição de jogo, o físico dele não está acabado, igual o do Casemiro, por exemplo, lá na seleção brasileira, né? Eu acho que o Fred destruiria aqui no futebol brasileiro, né? Eu acho que o Fred seria um jogador aqui extra classe. Mas as negociações esfriaram, o Atlético, eu até noticiei o Lerma saiu antes, né? Eu noticiei também a possível vinda do volante do Galatasaray, né? Que é o Lemina. Mas também não tem uma negociação avançada, não tem nada demais. E o Atlético fica nessa, né? O Paulo Brax volta a repetir
e a oportunidade de mercado, até explicou, né, com outras palavras, a oportunidade de mercado não é só aquela questão de contratar de graça, ou jogadores em fim de contrato, ou jogadores que já estão se aposentando. Não é isso que é a oportunidade de mercado. A oportunidade de mercado é que nem a gente fez. O Renan Lodge estava saindo de lá, ok e tal, mas é um jogador ainda que tem um potencial de ajudar por longos anos e tudo mais. Não falou com essas palavras exatamente. Já sabe, toda aquela ladainha a gente já ouviu bastante, né, de dirigentes do Atlético, inclusive. Então isso para mim é um absurdo. O Atlético não... Ele mesmo disse, né? E aí ele colocou essas palavras lá na entrevista. Teve um momento que ele disse: o financeiro do clube e o futebol andam juntos. Então, se o financeiro e o futebol andam juntos, por que não fazer um futebol competitivo para ganhar título, ganhar dinheiro, né? Sucessivamente, consequentemente, levar torcedor para o estádio, porque a torcida do Atlético está desanimada por conta do time cheio de bagre e cheio de jogador sem vontade. Os que não são bagre estão sem vontade de jogar futebol no Atlético, a verdade é essa. Então por que não monta um time forte, um time competitivo com quem quer jogar futebol, que aí a torcida volta aí pro estádio, que aí a torcida volta a consumir produtos do clube, né? E a torcida que eu falo, porque sempre tem ali 20 mil, 15 mil no estádio, né? Mas pô, a torcida do Atlético não se resume a 15 mil ou a só quem vai no estádio. Tem muita gente que não vai no estádio, mas compra camisa, paga sócio caro, por sinal. Ser sócio do Atlético ou de qualquer outro clube é caro. Comprar um pedaço de pizza na Arena MRV é caro pra cacete. Copo de cerveja, um copo de refrigerante, é tudo caro. Ingresso é caro. Obviamente tem um setor agora que é um pouco mais barato, mas aí joga Flamengo e Atlético. O setor ali que às vezes esgota, né? O setor mais barato. Aí o torcedor vai procurar ingresso, tá R$400. Entende? Como que o cara vai pagar R$400, R$350 pra ir ver um bando de bagre jogar futebol? Um bando de jogador sem vontade, sem amor à camisa, né? Aí não tem como defender a diretoria do Atlético nessa questão. Bom, gente, era esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, deixa o like, ajuda demais a gente aqui no nosso trabalho, né? Estamos com a meta aí de chegar a 4.000 inscritos até o final do ano. Vamos ver se a gente consegue bater essa meta aí. Ajuda a gente. Se inscreve se você ainda não é inscrito. Compartilha com mais atleticanos, tá? Que a gente vai voltar a ter uma frequência legal de postagem aqui no canal. Beleza? Forte abraço, cuidem-se, fiquem com Deus e até mais. Fui!